Olá, oitavo ano, mais uma aula do mês de maio, ó. Expressões algébricas. O que são expressões algébricas, professor? Ó, expressão algébrica é aquela que tem apenas letras ou números e letras. Então, eu desenhei aqui um retângulo. Para representar o comprimento desse retângulo, eu estou usando a letra A. E para representar a largura, eu estou usando a letra B. Eu não sei quanto que vale. Poderia ser 10 aqui, aqui 6. A gente não sabe. Então, as letras, elas representam um número desconhecido. Escreva a expressão. Expressão algébrica que representa a área do retângulo. A área de um retângulo é base vezes a altura. Então, eu vou escrever essa expressão algébrica aqui, ó, que representa a área. Então, eu vou escrever a área com a letra A maiúscula e vou escrever, então, aqui A vezes B. Pronto, é uma expressão algébrica que contém apenas letras, tá vendo? Escreva na alternativa B a expressão algébrica que representa o perímetro desse retângulo. Perímetro a gente aprendeu que é a soma de todos os lados. Se aqui esse lado vale A, esse outro também. Se essa largura vale B, aqui também, porque perímetro é somar todos os lados. Se tem 4 lados, eu tenho que somar todos. Então, para representar o perímetro, eu vou usar a letra P, igual, tá? Então, se eu tenho A mais A, quantos A's eu tenho aqui? Ó, eu tenho 2, então eu vou escrever assim, 2A. Eu não vou somar, perímetro não é a soma, mais um B mais o outro B, são 2B, mais 2B. Simples assim, ó, bem fácil. Para calcular, nós precisaríamos de outros valores, então a gente não está calculando, nós estamos escrevendo uma expressão, tá bom? Letra C. O oposto que a gente aprendeu ano passado significa trocar o sinal. Então, quem é o oposto do mais 10? É o menos 10. Então, o oposto do dobro de um número x. Então, ele quer o oposto do dobro. Ó, peraí, eu vou ler. O dobro representa o número 2. Se ele quer o oposto do dobro do número x, se esse x não tem sinal, significa que ele é positivo. Então, o oposto vai ser menos. Então, eu vou escrever menos 2x. Porque significa o oposto do dobro do número x. Tá vendo? Você vai lendo e vai escrevendo. Somado a um número y. Se fosse 2, aí eu ia colocar 2y. Se fosse 3, se tivesse escrito somado com o triplo, 3y. Mas como ele fala 1, não precisa colocar 1. Toda vez que a gente vê uma letra sozinha, significa que ela vale 1, tá bom? É 1y. Não significa que o y vale 1, significa que é só uma letra, tá bom? Alternativa D. A diferença, ó, diferença é representado pelo sinal de menos entre a terça parte de um número x. Terça significa de dividir por 3, tá? Então, a terça significa dividir por 3, ó, terça parte, é 1/3 do número x. Então, a gente vai escrever assim, ó, a terça parte do número x. O x dividido por 3, né? Porque não é 1/3. Se fosse 1/3, eu ia escrever 1 sobre 3. Como é a terça parte do x, é x sobre 3. Aí ele quer a diferença, então eu vou pôr aqui. E o oposto do 5, tá? Quem que é o oposto do 5? O oposto do 5 não é o menos 5? Só que eu não posso deixar assim, 2 sinais juntos, então eu vou pôr parênteses, ó, porque eu fui lendo, fui escrevendo. Então, a diferença, eu não posso colocar esse menos aqui, né? Ele quer a diferença desse número, então é a diferença desse número com esse aqui. Então, às vezes, ele tenta enganar a gente,
tá? Ele podia estar escrito a terça parte do número x subtraído do oposto. Poderia estar escrito assim, mas ele colocou essa diferença aqui para você fazer assim, ó, a diferença. Era isso que ele queria enganar vocês, ó, e não é, tá? Cuidado, então fique atento nesse detalhezinho aqui, ó. O inverso do dobro de um número x não nulo. Quando ele fala não nulo, significa que esse x não vale zero, tá? Então, peraí, vou ler de novo. O inverso é virar de ponta cabeça do dobro do número x. Então, o dobro do número x é isso aqui. Como ele quer o inverso, então vai ser 1 sobre 2x. Olha que legal. Então, toda vez que falar em inverso, vocês vão escrever assim, ó. Tá vendo? E não assim. Tá? Então, o inverso do dobro de um número x podia ser o inverso do triplo de um número a. Nem sempre vai ser só x e y, pode ser a, b, como a gente fez aqui, pode ser m, n, qualquer letra do alfabeto, tá? F, o quadrado da soma de dois números. Então, ele quer a soma de dois números, então eu vou somar o x com o y. E ele quer o quadrado deles, ó. Põe em parênteses, tá vendo? Porque é o quadrado dos dois. Então, é o quadrado da soma deles. Então, depois que você somar, que você vai fazer ao quadrado. Lembra que eu falei? Primeiro faz o que tá dentro do parênteses, depois faz a potência. Cuidado, que essa letra F e a letra G são parecidas e é para enganar, ó. Agora ele fala... A soma do quadrado de dois números x e y. Ah, então peraí, não é para você fazer assim a soma do quadrado, assim. Dá a impressão que é assim. Não, porque quando ele fala o quadrado de dois números, quer dizer que esse ao quadrado tem que estar em cada um deles. Então vai ser assim, x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu tô falando dessa frase F aqui e da G porque vocês vão ver muito essa frase ainda. A gente vai falar muito e às vezes se confundem. Então, o quadrado da soma de dois números é assim. E a soma do quadrado de dois números é desse jeitinho aqui. Tá bom? Então, com bastante cuidado. Eu vou deixar um exercício, mas eu vou deixar mais para vocês treinarem tipo a letra A, B, C e D. Tá? Essa parte um pouquinho mais difícil eu vou deixando para depois, mas vocês já conhecem, tá? Eu tirei do livro de vocês, só que vocês não receberam um livro, tá? Essa explicação. Vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui no livro na página 93, ó, tá vendo? Tem o retângulo, tem aqui, ó, tá vendo? Então, eu copiei no meu caderno para explicar. Aqui do lado, nessa página, tava a fórmula da dosagem infantil da aula anterior, né? Então, eu tô seguindo o nosso livro didático, só que como vocês não têm livro, então, eu digito lá no arquivo para vocês resolverem os exercícios. Eu vou deixar uns exercícios para vocês treinarem, tá bom? Beijos!